Hoje eu vou contar aqui uma situação que eu passei nessa semana. E Deus foi juntando algumas peças para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando essa mensagem com vocês. Então, vamos lá. Semana passada a gente teve um evento grande lá no meu trabalho. Eu trabalho com a parte de educação e semana passada aqui em São Paulo foi a Expo de Educação. Então as escolas estavam todas atentas para o que vem aí de novidades para a área da educação. E a gente fez um evento lá no meu trabalho, ele durou 3 dias, então os diretores de escola iam lá, coordenadoras de escola, então foi um evento bem animado, bem feliz. A gente lançou um produto novo para a educação infantil, que são os bem pequenininhos, então estava tudo bem colorido, bem animado, a gente numa festa, falando. Até que eu passei por uma situação. Eu saí do meu trabalho, passei na rua lá do lado e ia voltar para continuar no evento. E, de repente, eu estou lá andando na rua e eu fui abordado. Eu passei por um assalto. Um assalto, o cara estava com uma arma e foi essa situação que eu passei. No meio dessa festa, de toda essa alegria, eu passei por um assalto. Então eu estava passando, o cara me abordou, era um motoqueiro, com a mochila de delivery, de iFood, me abordou. E eu, até sem entender o que está acontecendo, ele foi falando, vai passando aí, não sei o quê. Sabe, você tem meio segundo na cabeça e fala, o cara está me pedindo informação. Aí eu percebi depois o assalto. Aí ele vai me dando aqui o celular, já pegou meu celular lá. E aí ele me mostrou a arma e falou, não, fica quieto aqui, tudo à luz do dia, era por volta das 5 da tarde. Ele mostrou a arma e falou, o que mais você tem aí? E começou a ver nos meus bolsos. Pegou a minha carteira, que estava com cartão de crédito, que estava com, na verdade, estava os 2 cartões, o cartão do banco e o cartão do Nubank, não sei quem usa, que é aquela conta digital que a gente usa, para passar na feira, nessas compras mais rápidas. Levou o meu cartão e ele foi lá. O que mais você tem aí? Não, é isso, tal. Aí, depois, ele foi na moto, subiu e foi embora. Ele levou tudo. E aí eu voltei, estava perto do meu trabalho, eu voltei, estava tendo um evento cheio de diretor de escola lá, eu entrei. Vi, todos os meus amigos do trabalho, o pessoal da organização, estava todo mundo lá. Aí fui direto lá numa amiga e falei assim, fui assaltado, me ajuda. E aí a gente foi, peguei lá o celular, primeira coisa, ligar para minha mãe, para ela ficar tranquila, porque vai que ele pegasse lá as últimas ligações, poderia ligar para minha mãe. Então eu fui. Você imagina, você está naquela tensão, aí você começa a pensar tudo o que você tem que fazer naquela hora. Então, primeira coisa, avisei a minha mãe. Segunda coisa, bloquear o cartão do banco. Outra, entrar no celular e bloquear o meu celular. Outra, bloquear o outro cartão. Tudo. Tinha hora que eu estava com os 2 telefones, assim, aí eu não conseguia prestar atenção, porque eu falava, diz que 5, aí o outro fala, diz que 3, para falar, eu já não estava mais entendendo os números. Foi muito difícil essa hora. Foi e fiz esse processo de tudo e fui vendo, consegui depois bloquear a linha do celular, foi todo esse processo. E aí, o que aconteceu? O bandido foi e ele pegou um dos meus cartões que tinha aproximação. E ele usou aquilo, fez algumas compras por volta de R$500, e ele zerou o meu vale-refeição inteiro. Tudo isso. E nesse processo eu tentando ligar para os bancos. O banco eu consegui na hora, bloqueei tudo. O outro, esse cartão digital, não me atendia. E eles falavam no telefone, estamos com instabilidade. E olha que difícil, porque eu fiquei num limbo nessa hora. Eu tentava entrar na minha conta pelo computador, ele falava assim, por segurança, como você está num outro dispositivo, que não é o seu, eu mandei uma mensagem de confirmação para o seu celular. Aí eu tentava recuperar pelo meu celular, eles falavam, entre no seu e-mail, que eu mandei lá. Mas para eu entrar no meu e-mail, ele também mandava uma confirmação no celular. E eu fiquei num limbo, nessa situação.
Passei por tudo isso, e aí peguei todos as justificativas, mandei no banco para argumentar de toda essa situação do roubo, e estou no aguardo de tudo isso. E aí, passando o susto, graças ao nosso Deus, Ele não fez nada comigo fisicamente, e aí, comentaram comigo, falaram, nossa, Lê, agora quando você vê um motoqueiro na rua, ainda mais um motoqueiro de delivery, você vai lembrar tudo. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E recebi o privilégio de trazer a mensagem hoje aqui, e durante a semana eu estava pensando, qual que ia ser o tema? O que a gente ia conversar lá no culto? Estava com uma ideia. Até o momento que eu fui sair de casa, e na porta de casa tinha um motoqueiro, do iFood. Eu vi um motoqueiro e lembrei da frase, nossa, Lê, agora toda vez que você vir um motoqueiro, você vai lembrar. Aí, daquela mistura de sensações, eu passei por ele, e Deus colocou no meu coração uma mensagem. A mensagem começou a brotar naquela hora, no meu coração. A mensagem que eu ia trazer aqui, hoje. Deus foi brotando, porque Deus faz que tudo coopere para o bem. E eu creio que, eu creio e eu tenho essa vontade, eu estava lá em oração clamando a Deus, que esse roubo tenha sido para gerar essa mensagem, e que ela, na verdade, leve para você vida, esperança e cura. Porque, como Deus disse lá na Bíblia, Jesus falou assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão vem, na verdade, somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a palavra de Jesus. O ladrão, o diabo, veio para te roubar, veio para te destruir, veio para te matar. Mas Jesus chega e Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida. E não é ter uma vida assim, uma vidinha serve. Não, uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida transbordante. Essa é a palavra do nosso Jesus, para nós. Para nós. E aí, nesse processo de pensar sobre esse texto, eu comecei, isso que Deus foi plantando no meu coração, eu comecei a enxergar esse roubo que eu passei com um olhar espiritual. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele não te respeita. Ele não te respeita se você já é idoso. O diabo não te respeita se você está de luto. O diabo não respeita se você está passando por um problema de saúde. Ele vem e ele te ataca. Se você é criança, ele não te respeita. Ele vai e te ataca, porque ele quer destruir. Ele sabe que você é importante para Deus e que você está aqui para uma missão muito maior. Então ele fala, eu vou destruir o Leandro, eu vou calar a boca dele, para ele não falar. É isso que ele quer fazer comigo. Mas Jesus não, Jesus fala, eu vou te dar vida, eu vou te ressuscitar. Nada vai te parar, você tem vida. Então o diabo não te respeita, ele vai tentar te assaltar. Igual o cara fez comigo, ele fala assim, que mais que você tem aí? Que mais que você tem aí? Deixa eu te assaltar. Ele não respeita. O diabo não respeitou uma mulher estéril da Bíblia, que se chama Sara. E ele tentou roubar a alegria dela. O diabo chegou e falou, acho que ele começou a tentar pôr uns pensamentos na cabeça da Sara. Sara, você já está velha, você não pode mais ter filhos, você não vai ter essa alegria. E ele tentou vir assim no bolso da Sara e falar, Sara, eu vou tirar a sua alegria. Pode passar, ó a minha arma aqui, igual o bandido fez comigo, e eu não tinha como reagir. Falou, tá vendo a sua alegria? Lembra quando você sorria? Eu vou levar comigo, igual o cara fez lá, comigo, abriu a porta, levou. O diabo quer fazer assim, quer levar com ele, quer levar lá para o inferno a alegria. Ele fez isso com Sara. Eu acho que Sara era uma mulher que dificilmente ela sorria. E isso eu estou fazendo uma suposição, da minha mente. Mas olha o que aconteceu um dia com Sara. Deus visitou Abraão e falou para Sara, eu vou voltar. E na próxima primavera a Sara vai ter um filho. E a Sara estava na tenda escutando. O que a Sara fez? Riu. Mas será que ela riu de alegria?
Olha o que ela falou. Riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ter um filho? Então acho que o riso de Sara era um riso assim. Sara, você vai ser mãe do povo de Deus. Eu? Até parece. Amém. Né? Sabe, é aquele amém que não tem nada de convicção. É um riso assim empurrado. Porque a alegria dela foi roubada. Então ela não sorria mais, mas tinha uma promessa. Sara, Abraão, vocês vão ter um filho. Vocês vão ter um filho. Na velhice, Abraão já estava com 90 anos. Uma vez eu escutei uma pessoa brincando, falou: poxa, com 90 anos você não pode pegar nenhuma gripe, que dirá um filho. Né? Depois ele ficou com 100 anos, a Sara com 90. Era essa época da primavera. Mas não importa se tem 100 anos, não importa se o corpo já está velho. O que Deus fala, Ele dá um jeito de cumprir. Ele escolheu nascer de uma virgem para mostrar que não tem impossível para Deus. E aí, o que aconteceu na primavera? Sara engravidou e deu um filho a Abraão. E sabe que nome que ela escolheu? Isaac. Isaac. E olha o que ela diz. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Será que agora a Sara estava rindo assim? Não. Agora ela estava rindo de verdade. Ela estava rindo com alegria. Ela falou: gente, só Deus para fazer isso. Eu estou com um filho no braço com 90 anos. Eu estou com um filho que eu esperei tanto. Porque é isso que Deus faz. E ela escolheu dar um nome para o filho dela de Isaac, que é o filho da alegria. Vi, você escolheu um bom nome para o Isaac, porque é o filho da alegria. É o que Deus tem, Ele quer gerar alegria nova no nosso interior, no nosso coração. Então, o diabo tentou roubar a nossa alegria, mas Deus quer gerar dentro de cada um de nós um Isaac, que vai mudar, vai virar uma página assim na minha vida. E vai começar um tempo de alegria. Mas eu tenho que crer. Porque senão, se eu falar: Leandro, tá bom, amém, já passei da idade. Eu vou estar igual a Sara, dando esse riso amarelo. Não, Deus quer virar a página na nossa vida. Vamos crer, vamos crer. Estava conversando com a minha mãe, e por tudo a situação que a gente passou, de quando a Ju foi morar no céu, e tudo isso, a minha mãe começou a pensar e falar: nossa, como que vai ser a minha vida agora? De quem que eu vou cuidar? Porque para mim, no mundo ideal, seria mais legal se todos nós estivéssemos juntos no carro da minha mãe, e de repente o carro da minha mãe fosse com todos nós para o céu, de uma vez, e a família inteira chegasse no céu junto. Mas Deus sabe os planos dele, Ele escolheu fazer assim. E Deus escolheu que a minha mãe continuasse aqui, porque a missão dela não acabou. A missão da Sara não tinha acabado, mesmo ela tendo 90 anos. Deus queria que ela continuasse. Enquanto Deus está te dando ar, respira aí. Puxa bem forte. Deus, você está me dando fôlego de vida. Enquanto Deus está me dando esse ar, a minha missão não acabou. Por mais que pareça que não tem esperança. Não deixe o diabo roubar a sua alegria e a sua esperança. Pegar lá no seu bolso. A nossa missão não acabou. A missão da minha mãe não acabou. Ela tem outras pessoas para cuidar. Né? Ela está lá com os alunos. Hoje ela não pôde estar aqui presente, porque ela está lá com os alunos. Hoje tem um simulado importante. Ela falei para os alunos não faltarem. Eu não posso faltar. E eu sei que ela, estando lá, todo dia, sorrindo, falando para os alunos: eu estou te percebendo aqui, porque tem tanto aluno que chega lá que os pais nem olham mais, ou então é uma pessoa que está lá passando por uma confusão, não tem ninguém para desabafar. A minha mãe está lá como uma representante de Jesus, que falou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você lá no seu trabalho, no seu prédio, na sua rua, no elevador, você é esse cara que carrega Jesus e fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Onde você chegar, você chegou no hospital, numa situação difícil, fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deixa Deus falar através da sua boca. E é isso aí.
Esse foi. E o bandido ficou vendo assim no meu bolso se eu tinha mais alguma coisa. Então ele veio assim, aí ele pegou aqui e falou: o que é isso aqui atrás? Pegou a minha carteira. E ele roubou mais uma coisa. E o diabo também tenta passar nas nossas vidas e roubar outra coisa, pode passar. Ele tenta roubar também a nossa pureza, a pureza da nossa vida. Jesus nos chamou para ser santos, mas o diabo fala: eu vou fazer esses caras pecarem para eles se sentirem bem sujos e bem longe de Deus. Eu vou roubar a pureza deles, vou levar lá comigo também, lá para o inferno. Vou deixar roubado e vou fazer esse pessoal se sentir sujo, se sentir indigno, achar que Deus não ouve as orações deles. Vou roubar a pureza do povo. Foi isso que o diabo tentou fazer com Davi também. Davi vacilou, Davi deu brecha, ele tinha um ponto fraco com as mulheres. E ele fez a besteira de ficar olhando da janela uma mulher tomando banho. E em vez de ele reparar e falar: não, peraí, deixa eu fechar a janela, ele deixou a janela aberta e continuou olhando, continuou olhando. Foi a isca de Satanás e o Davi vacilou. E eu não sei quem está assistindo a série Reis, mas está bem nesse momento aqui que ele está quase caindo, não é, Camel? Ele está ali, a Batseba está tentando ele está lá. E eu posso contar o spoiler do que vai acontecer? Porque o spoiler já estava contado aqui na Bíblia há 2000 anos atrás. Ele caiu e cometeu adultério com a Batseba. E além disso, ainda depois tem a confusão que ele facilita de matarem o marido dela. Ou seja, um pecado foi puxando o outro. Adultério, depois destruiu a família da Batseba, teve o filho não sobreviveu, porque o pecado puxa o outro. É assim, o diabo vai tentando roubar a nossa pureza, e se a gente dá o vacilo, vamos caindo. Davi estava se sentindo muito sujo, e nesse momento que ele escreveu tudo isso, ele falou: nossa, eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Ele via, eu acho que o pecado dele, toda hora na frente dele, ele pensava: o que eu fui fazer aquele dia? Por que eu fiz isso? Ele falava: nossa, talvez eu tento comer aqui e eu lembro do meu pecado. Eu tento fazer uma oração e eu lembro do meu pecado. E o diabo gostando disso, falando: deixa, vou atrapalhar as orações do Davi, deixa, vou fazer ele se sentir assim. Mas Davi estava triste porque com o pecado ele tinha perdido a coisa mais importante, a presença de Deus. Por isso que ele estava falando para Deus: Deus, não me expulsa da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Leia na sua casa o Salmo 51, é um dos salmos mais lindos de arrependimento. Pode passar. E aí Davi conta uma chave, que é a chave para todos nós. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi tinha dado uma mancada, ele tinha pecado, mas ele estava arrependido. E Deus sabe quando um arrependimento é sincero ou não. Como a gente sabe? Quando alguém vem pedir desculpa para a gente vê se é um desculpa sincero, ou se é só desculpa aí que eu tenho que voltar a falar com você e tal. Não, a gente sabe. Então, se o seu coração está quebrantado diante de Deus de verdade, o que Jesus fez lá na cruz foi perdoar, foi apagar as nossas transgressões, para a gente poder recomeçar, limpo. Davi está falando nessa oração para Deus: me purifica, eu quero ficar mais alvo do que a neve. Deus pode fazer isso. Por mais que o diabo tentou roubar a minha pureza, se eu tenho um coração quebrantado, eu posso, através de Jesus, do que Ele fez, pedindo perdão, voltar para a presença e voltar a ter o Espírito dEle queimando no meu coração. Isso é tudo de bom. Então, foi uma situação bem difícil para Davi, teve as consequências, mas ele se arrependeu. E Deus é o Deus dos novos começos. Jesus não é o filho de Davi? Não é assim que a Bíblia diz? Por mais que Davi pecou, ele foi o tataravô
de Jesus. Foi através de Davi, pecador, arrependido, que veio a descendência até Jesus. E a Batsebas, que também pecou, é através, do filho que Davi teve com ela, o segundo, que é Salomão, que foi chegando até chegar em Jesus. Esse é o nosso Deus. Mas o ladrão é insistente, já levou a alegria, já levou a minha pureza. Que mais que você tem aí? Ai, que mais que eu tenho aí? Eu tenho o fogo de Deus. Jesus, ele veio com fogo. Quando teve o dia de Pentecostes e o Espírito Santo se derramou, ele veio como fogo. Aquele fogo que a gente sente quando conhece Jesus pela primeira vez. Aquele fogo que queima na nossa vida. Chega uma hora e a gente fica no começo assim tão empolgado com a obra de Deus. Fala, não, vou lá, eu fico com as crianças na igreja. Que precisar, estamos aí, temos que organizar o acampamento, vamos lá, vamos cantar, mas chega uma hora que começam a acontecer algumas coisas na vida, algumas decepções, e aquele fogo, o diabo também vai aproveitando e vai querendo levar embora da sua vida. Porque o fogo do Espírito Santo é o nosso combustível para fazer a obra, para viver, para amar, A gente vai andar pelo Espírito. E o diabo também tenta levar embora. E ele fez isso com Pedro, porque Pedro negou Jesus. Pedro estava frio aquela noite que Jesus foi crucificado, que foi preso, e Pedro foi se esquentar, e às vezes a gente vai se esquentar no lugar errado. Pedro foi se esquentar lá, e o pessoal começou a falar com ele, você não é daqueles que andava lá com Jesus? Ele, não conheço esse homem. Não, mas você eu estou vendo aí no jeito de você falar. Não vem falar que eu sou igual a eles, não conheço esse homem. Ele negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou. Quando o galo cantou, acho que foi igual Davi, depois que pecou com a Batseba e falou, por que eu fiz isso? Por que eu falei que eu não conhecia? Porque, olha só, Pedro era um cara tão animado. Ele era assim, não Jesus, se você morrer eu vou lá morrer junto com você. Ele era o cara assim, cheio do fogo. Jesus, estou aí junto, vocês vão prender Jesus, eu vou cortar a sua orelha. Porque ele era cheio do fogo. Mas nessa hora que ele negou a Jesus, acho que ele virou um balde de gelo. Que ele falou, poxa, joguei tudo para cima. Joguei a minha vida com Deus para cima, joguei a minha história fora. Jesus nunca mais vai querer olhar na minha cara, vou embora. E o diabo feliz com isso, eu imagino, consegui esfriar o Pedro, que era o mais animado dos discípulos. Mas Jesus não quer que nenhum dos seus se perca. E ele foi até Pedro, e ele chegou assim, Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo, Jesus. Pedro, você me ama? Amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus fez ele falar que ele amava? 3. Porque esse é o nosso Deus. Eu errei 3 vezes. 3 vezes Jesus me deu chance de me consertar. E Pedro mudou naquele dia. Quando você pega a Bíblia, essa parte está escrito que é a restauração de Pedro. Pedro foi roubado no fogo dele, mas aquele dia, acho que o fogo começou a queimar de novo. Porque aí depois teve o dia de Pentecostes, veio o fogo do Espírito Santo. Pedro estava tão cheio de Deus, tão cheio do fogo, que ele pregou, ele falou de Jesus, ele falou da salvação, ele falou, abandona o pecado, vem para Jesus, ele é a resposta. 3.000 pessoas tomaram a decisão de mudar de vida. 3.000 pessoas se converteram com o Pedro, que o diabo achou que tinha roubado o fogo dele, mas não conseguiu. Porque Pedro foi cheio e 3.000 pessoas se converteram. Com Deus é essa proporção. Você errou 3 vezes, eu te dou 3 chances de se consertar, ou mais, e ainda por cima, quando eu te usar, você vai ver 3.000 pessoas se rendendo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Como Deus faz? Ele não quer ver a sua alegria, a sua pureza e o fogo do Espírito Santo serem esfriados no seu coração. Mas eu fui levado de tudo aquilo. E cheguei no trabalho. Pode passar. Estava toda a galera lá do meu trabalho, várias pessoas, e eu fui falar justo com uma que chama
Cristi, a minha amiga. Aí eu falei, me ajuda. Levaram tudo, me assaltaram. E isso também me fez pensar. O nome dela, sendo Cristi, me lembrou de Cristo. Que quando a gente é roubado, a primeira pessoa que eu tenho que ir é para Cristo. E é para falar assim, Deus, me ajuda, eu fui roubado. Quantas pessoas iam para Cristo e falavam assim, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não estou enxergando, eu sou cego, tem misericórdia de mim. E Jesus passou e curou aquele cego. Outra vez veio outra pessoa e falou, Jesus, se você quiser, você pode me purificar dessa lepra. E ele falou, eu quero, seja purificado. É para Jesus que a gente tem que falar que nós fomos roubados. E abrir o nosso coração, porque só Ele pode nos ajudar. Foi o que essas pessoas na Bíblia fizeram. Foram abrir o coração para Jesus. E aí, quando eu falei lá com a Cristi, ela me emprestou o celular, me emprestou o computador, liguei para minha mãe, consegui avisar, entrei lá pelo celular, consegui bloquear a minha conta, mas eu não consegui, lembra que eu contei? Entrar no meu cartão digital. Porque o meu cartão digital estava com instabilidade, ninguém estava atendendo. E naquela hora eu pensei, eu falei, por que existe esse negócio de aproximação? Nessa hora que eu parei para pensar, por que cartão de crédito tem esse negócio de aproximação? Antes eu achava tão fácil, eu chegava lá, ia pagando e não precisava pôr senha. Mas pôr a senha dura 5 segundos, nem isso. E aí eu falei, nossa, nessa hora eu pensei, por que a aproximação estava ativada? Se a aproximação tivesse desativada, o bandido não ia conseguir usar o meu cartão. E ele fez várias compras. Isso me faz também lembrar na Bíblia que Deus não quer que a gente dê vacilo. Tantas vezes a minha mãe me falou, Lê, não anda com o celular na rua, anda no meio da rua. Aí a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E ela falando, Lê, toda vez que eu saía de casa, fica esperto com o celular, não anda com o celular na rua. E a gente fala, não, tudo bem, comigo não vai acontecer. Quantas vezes as pessoas estão te dando conselhos e falando, volta para Jesus, volta a ler a Bíblia. E você fala, não, eu já sei o suficiente da Bíblia. Vem de novo, fica firme na igreja. Não, já sei e tal, já sei. E aí, às vezes, em vez disso, a gente libera uma aproximação e começa a se aproximar de coisas que sugam a nossa vida. Companhias erradas, coisas que não convêm. Tudo isso a Bíblia fala para a gente fugir. Ela fala assim, afastem-se de toda aparência do mal. José, quando percebeu que ele podia lá, que a mulher estava dando em cima dele, José do Egito, ele fugiu, ele correu. A gente tem que fugir, a gente tem que correr, a gente tem que não se aproximar do que não convém. A Bíblia fala para a gente fugir das conversas profanas, dos gracejos indecentes. Temos que fugir, porque isso nos suga, drena a nossa vida. A gente não precisa se aproximar do que não convém, a gente tem que se afastar, tem que se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus. Os 5 segundos que eu economizava não pondo a minha senha, não vale o que o diabo roubou de mim. Os 5 segundos que o pecado tenta te atrair para coisas que não convém, não vale a pena para aquilo que Jesus tem para nós. E foi isso que aconteceu. Minha aproximação estava ativada e lá você pode ver todas as compras que o bandido tentou fazer com a minha aproximação, por volta lá de R$500. Isso aconteceu 6h30, 6h25, 6h21, que ele foi fazendo as compras como está lá. E eu estava tentando ligar desde as 5 e pouco para o banco e falar, bloqueie a minha conta, por favor. E eles, mandamos para o seu e-mail, mas eu não tenho acesso ao meu e-mail. Mandamos para o seu celular, não tenho acesso ao meu celular. E aí qual foi a ideia que nós tivemos? Através do chat da Cristi, mandei essa mensagem para falar, não estou conseguindo, a gente precisa bloquear. E isso também me faz lembrar uma coisa, olha só a hora que eu mandei, 5h30, preciso bloquear, 6h30 foi feita a compra. Eu tenho essa prova de que desde as 5h30 eu tentei fazer o bloqueio.
Tem vezes que a gente não consegue, com as nossas forças, chegar e resolver os nossos problemas, mas através de Cristo, a gente consegue que as nossas mensagens e as nossas orações cheguem até Deus. E agora eu estou passando pelo processo de contestação de todas essas compras, que, analisando na nossa vida espiritual, o diabo tentou me roubar. Tudo isso que a gente conversou aqui. Mas, através de Cristo, eu estou tentando falar, Ele foi lá na cruz por mim, para contestar e recuperar tudo aquilo que eu fui roubado. E esse é o nosso Deus, que lá na cruz, Ele contestou tudo por nós. Quando Ele falou a seguinte frase, antes, de expirar, tetelestai, que quer dizer, está consumado, está pago. Leandro, o pecado te fez todo esse prejuízo na sua vida, o diabo te arrasou, mas eu paguei tudo que foi roubado da sua vida, para você recomeçar, Eu não sei se o Nubank vai me contestar, vai aceitar a contestação, estou esperando, mas eu sei que Jesus já contestou, tudo por mim, quando Ele fez isso na cruz. Ele veio na terra para cumprir o que está escrito lá em Isaías 61, uma promessa do Antigo Testamento. Em lugar da vergonha que o meu povo sofreu, o meu povo receberá porção dupla, porção dobrada. Eu fui roubado. Olha só que bonito, Jesus ele fala assim, eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo. Você foi roubado, Leandro, mas eu vou te restituir em dobro, como Ele fez com Pedro. Foi tão bonito, que a carteira que eu fui roubado era uma carteira que eu gostava bastante. A minha tia Marlene tinha trazido de uma viagem, e depois que ela soube de tudo, ela falou, poxa, foi justo aquela carteira que te levaram. E ela chegou para mim e falou, tem uma nova aqui para você, o mesmo modelo que ela trouxe lá de outro país. E ela falou, estou te dando mais uma também, que lembra o Rio de Janeiro, que eu amo, tenho muitas memórias lá com a Ju. E isso me fez ver, o meu Deus tem a porção dupla, a porção dobrada. Eu perdi uma carteira, ganhei duas, para me fazer lembrar que o meu Deus tem a porção dobrada. Esse é Jesus, esse é o nosso Deus. E para a gente fechar, a pergunta que me fizeram foi, Leandro, você foi assaltado, mas você reagiu? Aí, o que eu respondi? Eu falei, não reagi, o cara estava armado e me levou tudo, eu não reagi. Foi essa pergunta que ficou para mim. Você reagiu? Não reagi. Mas teve uma coisa que o bandido não conseguiu, ou melhor, não quis roubar de mim, porque ele foi pegando aqui no meu bolso, Pegou aqui, pegou a carteira que estava atrás e ele falou, isso aqui, o que é? Aí, eu falei, é a chave do carro. Pode passar. A chave do carro ele não levou. Ele logo pegou e foi embora. E olhando espiritualmente, isso me fez lembrar desse versículo, que Jesus falou para Pedro, as chaves do reino de Deus, as chaves, da obra de Deus, eu vou te dar, Pedro. Estão aqui com você. E antes, Jesus falou para ele, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino, e ele falou, sobre você é a rocha, que eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler junto essa partinha azul? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ficar assim, finge que isso é a porta. Aí eu vou trancar a porta aqui de casa, aí o diabo não vai conseguir entrar. É isso que quer dizer? Eu achava que era isso antes, que eu ia trancar a porta e o diabo não ia conseguir abrir a minha porta. Mas não é a porta da igreja que não vai prevalecer, é a porta do inferno. Isso significa assim, o diabo levou isso tudo para o inferno, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Você, igreja, vai avançar e vai abrir as portas do inferno para quê? Para restaurar tudo aquilo
que foi roubado. É isso que quer dizer. Deus está nos dando autoridade para a gente ir até o inferno, arrombar essas portas do inferno e tirar de lá tudo que o diabo tem roubado, das famílias, da igreja, as pessoas que ele está tentando levar. Só que tem uma coisa, as portas do inferno não vão prevalecer, só que nós precisamos reagir, a gente precisa entrar lá e pegar todas essas coisas que estão lá, a gente precisa avançar, a gente não tem que ficar parado. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ajudar tantas pessoas que estão sendo roubadas. Esse é o nosso Deus, e está na hora de a gente reagir. E só para completar, para a gente ver como Deus é tremendo, essa era a camiseta que eu estava usando no dia lá do evento. E aí depois eu fui olhar a etiqueta, estava escrito El Elyon, é a marca da camiseta, aqui, né, que produz essas camisetas para evento. El Elyon, em hebraico, se eu não me engano, é um dos nomes de Deus, que quer dizer o Altíssimo. Então eu fui roubado, mas eu estava revestido do Altíssimo, que sendo tão alto, e estando lá nas alturas do céu, Ele também desceu na terra para ser nosso amigo, para estar pronto para estar lá, quando você foi roubado, e falar assim: vamos recomeçar, eu preciso de você, eu te dei as chaves para você fazer a obra de Deus, e eu preciso de você, eu preciso de você. A gente viu Sara triste, a gente viu Davi se sentindo pior, a gente viu Pedro desapontado, mas Deus quer que todos eles reajam, que a Sara ria outra vez, que Davi se sinta limpo e que Pedro se sinta cheio do fogo, assim como cada um de nós. Deus quer te encher de alegria, de pureza, e Deus quer te encher do fogo do Espírito dEle, para a gente fazer a obra, e para a gente ir lá, arrombar as portas do inferno e falar: inferno, você já fez coisa demais, chega, eu estou aqui, e eu vou cumprir a missão que Deus me deu, eu vou pegar a chave e vou fazer a obra, não importa se está difícil, se os tempos são outros, se está complicado, eu vou fazer a obra de Deus, porque isso é a coisa mais importante da minha vida. Tudo se encaixa em eu estar aqui para cumprir o chamado de Deus. Então, fica aqui a pergunta: vamos reagir? Chega de roubo, vamos reagir na sua casa, aqui na igreja, na sua vida. Nada é maior do que o nosso Deus. E eu convido nessa hora para a gente cantar junto aquela música que fala do coração queimando por Jesus. E já eu volto para a gente orar, e na saída eu vou entregar uma coisinha para cada um lembrar, eu já falo disso. Vamos nos colocar de pé e cantar essa música. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra.
casa e lembrar, como um presente profético, assim, de que o que foi roubado, Deus vai restaurar na sua vida. Depois você guarda, aí a gente orou para que isso se cumprisse mesmo na vida de cada um de nós. Amém? Uma boa semana para todos.